Boa tarde a todos. Regressamos ao Congresso, desta vez com a conferência dedicada ao tema Cuidados de Saúde Primários como base do sistema, cuja sessão terá a presidência a cargo de Inês Rosendo, vice-presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos e membro do Conselho Nacional da Ordem dos Médicos, que também modera. Teremos como oradores Nuno Jacinto, presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, Paula Brueiro, presidente do Colégio da Especialidade de Medicina Geral e Familiar, Luís Pisco, assistente graduado sénior de Medicina Geral e Familiar e ex-presidente da ARS Lisboa e Val do Tejo, e Catarina Matias, secretária-geral da UEMO, European Union of General Practitioners. Mas tanto faz, pode ser como apontita. São dois. Temos mais mulheres que homens. Pois é. Boa tarde a todos. Não me vou alongar aqui nesta introdução, porque esta é a mesa com mais pessoas, mais diversidade, como são os cuidados de saúde primários, e temos muito para falar. Por isso agradeço só aqui aos oradores que aceitaram este desafio de hoje. Sem mais demoras, vou apresentar o Dr. Nuno Jacinto, que é médico de família, assistente graduado sénior da MGF na ULS do Alentejo Central e é presidente da Associação Portuguesa de MGF. Vai-nos falar sobre afirmar a medicina geral e familiar no sistema de saúde. Obrigada. Boa tarde a todos. Começar, obviamente, por agradecer o convite à Ordem dos Médicos. É um prazer estar aqui neste 28º Congresso da Ordem dos Médicos. E pediram-me, então, para falar sobre afirmar a MGF no sistema de saúde. E, na realidade, depois das mesas que tivemos de manhã, sobretudo da mesa sobre a reforma da governação do SNS, já muito foi dito. E até ficamos aqui com o trabalho um bocadinho mais facilitado para esta sessão. Os cuidados de saúde primários são a base de qualquer sistema de saúde que se quer custo-efetivo. O professor Álvaro Almeida disse isto hoje de manhã, todos estamos de acordo, é uma verdade universal, não somos nós só que dizemos isto, a Organização Mundial de Saúde também o diz, mas de facto falta ali ainda qualquer coisa para que isto se torne realidade. Este slide que vos trago foi mostrado na ONCA 2025 pela professora Cindy Lam, que é uma médica de família de Hong Kong, e que nos dizia coisas simples como os cuidados de saúde primários, quando liderados por um médico de família, têm maior custo-efetividade, têm uma maior equidade de cuidados, têm menores taxas de mortalidade, têm uma detecção precoce melhor do que outros sistemas e têm um gatekeeping, obviamente, mais eficaz. Tudo isto nós já sabemos, é fundamentado na ciência, está provado. E o que também sabemos, e este é outro slide mostrado na ONCA 2025 em setembro em Lisboa, agora pela doutora Mary McCarthy, do Reino Unido, é que a medicina familiar, a medicina geral e familiar, os cuidados de saúde primários são então esta base de todos os sistemas que se querem mais justos, mais custo-efetivos e mais equitativos. E depois, obviamente, aquela verdade que também todos nós sabemos, que o médico de família não se foca só na doença, mas foca-se na pessoa e foca-se em tudo aquilo que a envolve. Nós também já falámos disto e convido-vos a ler este comunicado da APMGF, que é Médicos de Família, a voz que deve ser ouvida, onde referimos todas estas coisas e fundamentamos o porquê de cada uma destas afirmações, mas também vos convido a ler este artigo que saiu na revista da Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos recentemente, da autoria de duas colegas que estão hoje aqui connosco, da doutora Paula Brueiro e da doutora Diolinda Bessa, onde também falamos muito disto e onde dizemos uma coisa que parece simples, mas que coloca números nestas afirmações. Os países com cuidados de saúde primários fortes vivem mais, gastam menos e reduzem desigualdades, uma maior densidade de médicos de família associa-se a reduções de mortalidade entre 19% e 25%, menos internamentos até 28% e custos de saúde 22% a 33% inferiores. Portanto, é bom termos números, porque muitas vezes nós decidimos com base em afirmações que não sabemos bem de onde vêm, mas o que é facto é que esta é uma realidade que está sustentada e se tivéssemos dúvidas sobre a importância de afirmar a MGF num sistema de saúde,
todos estes artigos e todas estas ilações acabam por nos dar a certeza de que é mesmo assim que as coisas devem funcionar. Mas apesar de a MGF ter todas estas virtudes e dos médicos de família terem todas estas capacidades e toda esta abrangência, o que é facto é que o que nós verificamos é que temos alguma dificuldade, e estou a ser simpático, para conseguir captar, reter e atrair médicos de família para o Serviço Nacional de Saúde, e temos alguma dificuldade em fazer o sistema e o Serviço Nacional de Saúde assentar nos cuidados de saúde primários e na medicina geral e familiar. E vamos assistindo a algum descontentamento por parte de muitos colegas. E o que é facto, e depois isto é muito preocupante, é que temos agora problemas em duas áreas. Temos um problema à entrada da especialidade e um problema à saída. Estes são os números do ano passado. Os médicos que entram ou que estão aptos para entrar no concurso de escolha da especialidade já não querem ser especialistas e tivemos muitas vagas a ficar desertas o ano passado. E este ano, como certamente saberão, as escolhas estão a decorrer neste momento e arriscamos a uma coisa terrível. Apesar da MGF ser a especialidade com mais vagas disponíveis, provavelmente não vai ser a especialidade mais escolhida. A escolha mais prevalente vai ser, ou pode ser, a rescisão. E isto é assustador logo à partida. Depois temos outro problema, que é a saída. Quando os colegas saem e acabam a sua especialidade de medicina geral e familiar, muitos deles acabam por não escolher exercer a especialidade que tiraram ou escolher fazê-lo fora do SNS, o que não tem mal nenhum, mas de facto há aqui qualquer coisa que não está a funcionar bem. E portanto, quando nós achamos, e como foi o raciocínio durante algum tempo, que isto se vai resolver por si só, vamos ter poucas reformas, vamos formar muitos médicos de família e eles vão ficar todos connosco, se calhar começamos a perceber que não vamos formar assim tantos médicos de família e que eles não vão ficar todos onde era previsível que viessem a estar. Qual é também o problema de tudo isto? É que depois continuamos a insistir em velhas receitas para velhos problemas à espera de ter soluções diferentes. No primeiro concurso deste ano, no primeiro concurso de colocação de recém-especialistas em MGF, voltámos a cometer um erro que, do nosso ponto de vista, é um erro grave, que foi não colocar todas as vagas a concurso. E a Ordem alertou para isso e, portanto, nós sabemos que necessitamos, mais ou menos, grosso modo, 900 a 1000 médicos de família para o Serviço Nacional de Saúde e selecionámos 580 vagas. Obviamente que as coisas não correm bem, porque logo à partida sabíamos que muitas das vagas não iriam ser ocupadas, sabíamos que, mesmo dos colegas que acabaram, vários deles não iriam escolher nenhuma vaga e não escolheram, e o resultado foi este. Apesar dos números em percentagem poderem ser bonitos, porque temos menos vagas, menos candidatos, mas em percentagem a coisa fica bem, o certo é que em número absoluto o que nós tivemos foi uma redução do número de colegas que escolheram vaga. Ou, visto de outra forma, se quiserem de uma forma mais simplista, esta é a tendência dos últimos concursos e, portanto, alguma coisa está a correr mal e alguma coisa tem que ser feita de maneira diferente se queremos afirmar a medicina geral e familiar como a base do sistema. E a senhora Ministra, num programa de televisão, disse isto, que é uma frase muito interessante, que curiosamente passou em rodapé, que são: os cuidados de saúde primários não são uma nota de rodapé, são a base de todo o sistema. Muito à semelhança do que dizia o professor Álvaro Almeida hoje de manhã. E sim, é verdade, mas para que isto aconteça é preciso que passemos das palavras, e há muitos anos que nós ouvimos palavras bonitas e boas intenções, mas que passemos dessas palavras aos atos, que encontremos as tais soluções de que falávamos hoje de manhã, e precisamos mesmo de as encontrar, e não podemos só dizer nós não temos soluções para isto, e é uma realidade com a qual vamos ter que conviver. E para isso, do nosso ponto de vista, precisamos de duas coisas. Uma, evitar medidas avulsas e desconexas e que vão contra este princípio da MGF e dos cuidados de saúde primários como a base do sistema, e arranjar forma de reverter esta situação. Como exemplos das medidas desconexas, lembro-vos o que saiu na proposta de lei do Orçamento de Estado para 2022, onde, como não tínhamos cão, tentávamos caçar com gato, e se calhar hoje em dia ainda estamos a fazer mais ou menos a mesma coisa, ou caminhamos nesse sentido, em que o que estava em cima da mesa era que, bem, já que não temos especialistas em MGF, então vamos colocar médicos sem a especialidade de MGF ou com outra especialidade qualquer ou sem nenhuma especialidade a assumirem a responsabilidade pela vigilância das listas de utentes. Felizmente esta medida não avançou, mas depois temos outras medidas que no dia-a-dia representam a pouca valorização e respeito, e o professor Álvaro Almeida também falava disto hoje de manhã, que existe em relação a muitos destes profissionais e que existe em relação aos médicos de família em Portugal. Este é um comunicado da USFAN sobre 2 exemplos de medidas
perdoem-me a expressão, inusitadas, para ser simpático, que ocorreram nos cuidados de saúde primários, nomeadamente a distribuição de produtos de incontinência ou de produtos da dignidade menstrual, em que mais uma vez se entendeu que os cuidados de saúde primários podiam servir de laboratório para testar alguma coisa um bocadinho mais original, ou que serviriam para fazer uma tarefa puramente administrativa e que certamente teria lugar noutros locais mais adequados. Bem, mas então no meio disto tudo, como é que podemos tornar o SNS mais atrativo para os profissionais, neste caso os médicos de família? Como é que podemos ter ainda melhores resultados? E o ainda é propositado, porque apesar de todas as dificuldades, os resultados dos cuidados de saúde primários em Portugal devem nos orgulhar a todos. E como é que podemos garantir a tão famosa centralidade no doente? Também falámos disso hoje de manhã. Falamos de recursos humanos e volto a falar desta questão e volto a insistir muito na questão da valorização e do reconhecimento. A valorização e o reconhecimento faz de várias maneiras e acreditem, é muito por isto que os colegas deixam ou não entram no Serviço Nacional de Saúde. Não é só uma questão de dinheiro, e eu deixei a remuneração ali no final deste slide de forma propositada. Temos a carreira, e o Sr. Bastonário já falou disto no seu discurso de abertura, e portanto precisamos de uma carreira que também aqui atrai aos colegas da MGF para o Serviço Nacional de Saúde. Temos os concursos e os mapas de vagas, já vos falei disto. Temos os horários que são praticados e a rigidez que é inerente a eles próprios, aquela tal autonomia de que falava o Dr. Xavier Barreto, e deu bem o exemplo das USFs como um bom exemplo. Muitas vezes não se traduz na prática porque continuamos espartilhados por contingências externas e, obviamente, a formação contínua. Nos recursos humanos, nós não precisamos só de médicos de família, precisamos de muitos outros profissionais, mas não tenhamos a ilusão, e se isso for chamarem um corporativo, pois então que seja, os cuidados de saúde primários não funcionam sem médicos de família. Nós não podemos ter seguimentos e acompanhamentos de quem quer que seja sem médicos de família, tal como não devíamos ter sem outros profissionais. Mas querer fazer omeletes sem ovos é, na realidade, impossível e, portanto, querer arranjar aqui forma de contornar este problema, dizendo, não, nós vamos manter tudo igual, vamos manter o objetivo de cobertura por médico de família semelhante ao que temos e vamos resolver com outros profissionais, é enganar os utentes, é enganar-nos a todos nós e é caminhar claramente no sentido errado. Trabalhar nos resultados, trabalhar na questão do modelo organizativo, e sem aprofundar muito, nós precisamos de adaptar o que temos e não podemos cristalizar tudo aquilo que fomos construindo ao longo dos últimos 20 anos de reforma, e temos que pensar em arranjar formas de adaptar o que temos, sobretudo às regiões de baixa densidade populacional e aos locais com elevada percentagem de utentes sem médico de família atribuído, e depois temos que garantir a centralidade no utente através de várias coisas. Temos que criar o tal registro eletrónico único, já falámos também hoje disso, eliminar a burocracia, que é uma catástrofe nos cuidados de saúde primários, e temos que melhorar a articulação de cuidados, e volto a frisar, e o professor Álvaro Almeida, enfim, esvaziou um bocadinho aqui a minha apresentação, nós não podemos ter modelos centrados no hospital, temos que ter modelos centrados nos cuidados de saúde primários. Não é que os cuidados de saúde primários sejam melhores ou piores do que o hospital, mas a lógica de funcionamento tem que ser esta. Nós existimos precisamente para isto, para fazer o acompanhamento das populações em todas as fases de vida, e o hospital deve estar resguardado para as situações para as quais é treinado, para as situações complexas, urgentes, emergentes e que precisam deste nível de cuidados. Então, perante isto, como é que podemos resumir o que é que temos que fazer daqui para a frente, já que não interessa só criticar, interessa também apontar algumas soluções. Como já vos disse, só atirar dinheiro para cima do problema não é suficiente e não vamos chegar a lado nenhum se o fizermos. Não quero com isto dizer que, sobretudo, a questão da remuneração não seja importante e, portanto, temos que manter o foco na remuneração digna e não tanto dependente de suplementos como existe hoje em dia, mas não chega, não é só isso que chega, até porque isto não diz só respeito a médicos, diz respeito aos jovens em geral, mas nós já sabemos que não é só o salário que preocupa os colegas mais jovens, é também a existência de carreira, a capacidade de progressão, a tal meritocracia de que se falou esta manhã. Temos de ter ali alguma forma de discriminar positivamente as zonas mais difíceis, estas zonas onde há uma menor cobertura de médico de família ou de equipas de saúde familiar, onde há uma menor densidade populacional e onde não é possível fazer o USFs por mais que tentemos e, portanto, estamos a impedir estes profissionais de chegar a um modelo remuneratório mais atrativo. Precisam de ter aqui algum tipo de discriminação positiva para todos, não só para quem chega, também para quem já lá está, mas uma discriminação positiva que seja sustentada no tempo. Precisamos ter objetivos realistas e não podemos continuar a fazer o que fizemos durante muito tempo de colocar uma meta e quando essa meta é atingida dizer muito bem, chegaste lá, mas agora nós queremos mais e mais e mais, muitas vezes sem qualquer fundamentação.
Precisamos de fazer este balanço entre a vida pessoal e profissional, e isto é uma coisa que é referida muito pelos colegas da MGF, sobretudo quando estão mais desiludidos com o Serviço Nacional de Saúde e quando pensam em tomar outro rumo. E isto não acontece só com os colegas mais novos, nem podemos achar que os colegas mais novos têm alguma culpa por desejarem que isto aconteça. Se calhar temos que pensar em revisitar este conceito do centro de saúde, de termos verdadeiros locais onde consigamos ter todas as respostas, onde consigamos dar a resposta à população que nos procura e onde consigamos fornecer os cuidados que eles precisam e não continuar com as nossas quintinhas espartilhadas que as próprias ULS ainda não conseguiram resolver. Temos que acabar com a cultura do passa ao outro e não ao mesmo, que é a responsabilidade é sempre de mais alguém, e aí nós profissionais temos também uma grande responsabilidade de não colocarmos areia numa engrenagem que já de si é muito difícil. Precisamos de lideranças, e precisamos de lideranças que percebam do assunto. Hoje de manhã também se falou disso nessa mesa. Eu acho que esta mesa de manhã devia ter sido gravada e amplamente difundida, porque na realidade o que foi ali dito é muito do que devem ser as soluções que são encontradas, e portanto precisamos claramente de uma liderança firme e estável e, sobretudo, precisamos de uma coisa: precisamos de um rumo. Precisamos de um rumo no curto, no médio e no longo prazo. Nós não podemos mudar constantemente. É certo que há coisas que não podem permanecer como estão, mas se vocês olharem para o que foram os cuidados primários nos últimos 20 anos e se olharem para o que foram nos últimos 2, é assustadora a quantidade de mudanças constantes pelas quais nós passamos e às quais é impossível adaptarmos. Durante a ONCA 2025 é curioso porque o representante da OSCDE falava-nos disto. Falávamos do número de ministros que tivemos nos últimos 10 anos, do número de direções executivas e das reformas que vamos fazendo. E se não tivermos este rumo claro, é impossível conseguirmos chegar a algum lado. O professor Adalberto Campos Fernandes falava do entendimento, chamem-lhe pacto, chamem-lhe o que quiserem, mas o certo é que nós não podemos ter esta lógica de política terra queimada, que é muitas vezes o que nós fazemos, e não conseguir ter aqui uma solução para a frente. Porque se continuarmos persistentemente a mudar e a não deixar que os profissionais tenham capacidade de decisão e capacidade de tomar nas rédeas aquilo que é a sua equipa e gerir essa sua autonomia, a tal autonomia com responsabilidade, vamos continuar a ter um grave problema e não vamos conseguir afirmar a MGF como base do sistema de saúde. Para finalizar, digo-vos novamente, mostro-vos novamente 2 slides da doutora Mary McCarthy. A medicina geral e familiar tem de ser protegida por tudo isto que vos disse, e ela tira uma conclusão que é muito engraçada. Basicamente, médicos felizes têm doentes felizes e têm governos felizes. Convido-vos a ler o Novo Futuro para a Medicina Geral e Familiar, onde a Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar volta a repensar naquilo que deve ser a linha condutora para os próximos tempos e onde traça esse rumo. Podemos andar sempre mais para um lado ou para o outro, mas volto a insistir, é importante que haja um rumo e o nosso papel é identificá-lo e apontá-lo. Obrigado. Muito obrigado. Eu bem dizia que não precisava de fazer grande introdução, porque acho que deu para ficar aqui aberto o mote. Muito, muito bem, todos os problemas e também soluções para aquilo que está a acontecer. E a seguir vamos mudar um bocadinho de tema, aqui com a professora Paula Broeiro, que é médica de família e assistente de graduados a sénior da MGF, na ULS de São José. É também professora auxiliar convidada da Faculdade de Ciências Médicas e presidente do Colégio de Especialidade de Medicina Geral e Familiar. Vai-nos trazer o tema dos cuidados de saúde primários e proximidade com as comunidades. Muito obrigada pelo convite. Depois do Nuno Jacinto, se calhar terei alguma dificuldade em surpreender-vos, mas, de facto, a medicina geral e familiar... Não estão ainda aos meus slides, não sei... E aqui que eu tenho que andar. Portanto, coube-me falar dos cuidados de saúde primários e proximidade com as comunidades e começo por partilhar convosco aquilo que são os core values da medicina geral e familiar, que é a gestão de cuidados de saúde de proximidade, cuidados centrados na pessoa, a capacidade de resolução de problemas, a abordagem abrangente, a modelagem holística e em que a orientação comunitária é um dos nossos core values. Eu não intervi com o Dr. Álvaro Almeida
porque depositam nos cuidados de saúde primários tudo o que tem a ver com a comunidade, e é isso que vou aqui convosco fazer a viagem. Portanto, não podemos falar de comunidade sem falar de determinantes sociais de saúde. E falar de determinantes sociais de saúde os determinantes que contribuem para a forma como se vive, adoece e morre. Não podemos deixar de recordar que as pessoas do último gradiente social adoecem 10 a 15 anos mais cedo. E, portanto, o gradiente social influencia a forma como se adoece e como se tem resposta aos cuidados de saúde. Não é por acaso que agora surgem os artigos todos do Código Postal, porque, de facto, onde se nasce, e não é por acaso que as pessoas dizem você sai da favela, mas a favela não sai de você por causa dos comportamentos. E eu queria partilhar convosco aquilo que é realista. A medicina, os cuidados de saúde só contribuem para 20% da saúde da população. E se tivermos como o tópico a longevidade ou a qualidade de vida, vimos que o que contribui mais para a saúde das populações são os comportamentos, que muitos estão associados ao gradiente social e ao tal código postal, as questões socioeconómicas como a educação, o emprego, o salário ou as condições de habitação. Por isso hoje falamos em One Health e em que a saúde contribui com 20%. Eu trago aqui a pirâmide da estratificação do risco porque nem todos temos as mesmas necessidades de saúde e há muitos dos nossos utentes que só precisariam de autocuidados e não é de literacia, é de capacitação, porque as pessoas do último gradiente social não têm sentido de coerência que permita terem às vezes a adoção de comportamentos saudáveis, porque nós só temos comportamentos saudáveis quando temos as nossas necessidades básicas resolvidas. E, portanto, vivemos em tempos difíceis de escassez de recursos e, por isso, neste momento temos pessoas com iguais necessidades que não têm igualdade, não têm os mesmos cuidados de saúde, pessoas com mais necessidades que não têm mais cuidados de saúde e temos, ao mesmo tempo, subpopulações com necessidades diferentes e quando estamos a atribuir, a fazer a oferta para todos da mesma maneira, estamos a contribuir para a desigualdade, como dizia a autora Barbara Starfield. Portanto, não podemos esquecer que temos 1.500.000 utentes sem médico de família e que eles se centram mais em Lisboa e Vale do Tejo e no Algarve e agora todos juntos temos que pensar como é que vamos contrariar a contaminação nacional deste drama. E é neste sentido que o Nuno Jacinto já passou o tópico, não é? E eu venho aqui ressuscitá-lo. Portanto, importa recordar que antes do 25 de Abril não havia cuidados de saúde universais e no princípio da década de 70, com a reforma do professor Gonçalves Ferreira, surgiram os centros de saúde de primeira geração. Com o Serviço Nacional de Saúde vieram os centros de saúde de segunda geração, em que na mesma unidade havia médicos, enfermeiros e as outras profissões de saúde que prestavam cuidados a uma comunidade. Veio a reforma dos cuidados de saúde primários, com a criação dos agrupamentos dos centros de saúde, o que fez distanciar a liderança local, afastá-la dos locais, das freguesias ou dos municípios e criou um outro modelo de cuidados que foram as unidades de saúde familiares e as UCSPs. E, portanto, neste momento, estamos numa outra fase de maturidade. Portanto, quando se contratualiza para um denominador fixo, fechamos-nos para a comunidade. E isso é aceitável também um pouco no início, como nas famílias. Mas agora temos as USFs mais novas e todas em modelo B, já estão numa fase de maturidade de quase 2 anos. Portanto, estamos na altura de repensar o centro de saúde, porque este centro de saúde de terceira geração perdeu a sua função estrutural de se virar para a comunidade. E agora que já há maturidade das equipas, há escassez de recursos, temos que pensar
num centro de saúde de novo, como disse o Nuno Jacinto, onde haja lugar para todos. E trago aqui a minha utopia, que é assim, houve este incidente agora com as grávidas de baixo risco, um dia destes vai haver um incidente com as crianças que não têm vigilância e, portanto, neste momento, a liderança da mudança e a prestação de cuidados para todos tem que ser da liderança médica. E temos, agora que já estamos numa fase de maturidade de todos, pensar no bem comum e isso é importante. Trago aqui este slide para clarificar qual é o papel do poder local e que nos atribuem aos cuidados de saúde primários, mas que eu verdadeiramente não os quero aceitar a todos, que são aquilo que compete ao poder local, são construir comunidades saudáveis onde as pessoas possam ter comportamentos saudáveis e em segurança. E depois há os outros aspectos críticos que retiram as pessoas da pobreza e do gradiente social mais baixo, que é a educação das crianças, e não é aceitável que o acesso às creches felizes seja para o primeiro a inscrever-se, mas havia de haver uma priorização para quem, e isto é das autarquias, não é nosso, e o suporte às famílias, sobretudo com o envelhecimento da população. Cada vez mais temos necessidades sociais mais do que médicas. Os médicos contribuem com 20%. E, portanto, temos que regressar ao centro de saúde garantindo aquilo que é da saúde, o acesso e a qualidade, em que as USFs e as UCSPs continuam a trabalhar com a qualidade que estão a trabalhar, sem comprometer isto, mas com contratualização, com outros modelos que contribuam para o bem comum, garantindo aquilo que nos diferencia das outras especialidades médicas. Não somos nem melhores nem piores, temos um modelo organizativo diferente, que é um modelo biopsicossocial e que nos diferencia. É a proximidade, a continuidade, a longitudinalidade de cuidados, a globalidade biopsicossocial e a complexidade. E, portanto, conto convosco para a próxima luta que os médicos têm que ter de liderar processos em que todos sejam incluídos e contribuir para a justiça social. Obrigada. Obrigada, professora Paula. Agora que vimos um bocadinho outra vez esta ligação à comunidade, abrimos também o mote para a parte organizacional. E para isso vou aqui apresentar o Dr. Luís Pisco, que quer ser apresentado apenas como médico de família, mas também tem aqui um extenso currículo nesta parte da liderança e da gestão e nos vai trazer os modelos organizacionais e contratualização em cuidados de saúde primários. Muito boa tarde a todas e a todos, agradecer a amabilidade do convite, cumprimentar todos os presentes e também a mesa, a doutora Inês Rosendo, nossa Presidente, e os meus caros colegas de painel. E, portanto, vou falar sobre os modelos organizacionais. Todos sabemos que estamos num novo contexto organizativo. Desde o dia 1 de janeiro de 24, o SNS passou, enfim, houve extinções das ARS e dos agrupamentos de centros de saúde e temos uma nova realidade que está no terreno desde janeiro do ano passado. Portanto, vamos fazer 2 anos brevemente e temos que comparar aquilo que eram as 8 LIS que já existiram e que existem desde 1999, quando foi criada a de Matosinhos, e agora estas novas 31. É evidente que há boas intenções por trás desta alteração legislativa, normalmente reforçar uma articulação entre os vários níveis de cuidados, os 3 níveis, primários, hospitalares e continuados, e aquilo que se pretende é que haja uma resposta mais centrada nas pessoas, mais próxima e mais eficiente. E, portanto, também que estas ULS consigam colocar o seu ênfase na prevenção da doença e na promoção da saúde e não apenas no tratamento da doença, que é aquilo que os hospitais fazem. Isso foi hoje de manhã também muito falado. Agora, esta alteração, aquilo que se requer é uma alteração muito profunda e difícil. Eu apelava a que se lembrassem que a ULS de Matosinhos foi a primeira a ser criada em 1999, tem condições estruturais fantásticas para o ULS. Ao fim de 25 anos ainda continuam a discutir como é que se articulam, como é que é o sistema de informação, uma data de problemas. Também não vamos ser demasiado exigentes
e pedir que em 2 anos se consiga, de facto, resolver todos os problemas. Mas temos aqui uma transformação que é profunda e difícil. E, portanto, a efetividade, como é que isto vai correr, penso que é uma incógnita para todos. E hoje várias pessoas transmitiram essa ideia que não sabemos muito bem o que é que vai acontecer nos próximos tempos, até porque há ainda um conjunto, isto não é um modelo estável, ainda temos as PPPs, ainda temos os ULS universitários, enfim, sabe Deus o que é que aí virá. Embora este modelo prometa mais proximidade e integração, há alertas de que a resposta pública, a resposta dentro da própria ULS, nem sempre está bem organizada ou é suficientemente dotada. Em zonas mais periféricas ou de baixa densidade, vai haver desafios acrescidos, que são os do costume: falta de profissionais, falta de acesso, dificuldade nas infraestruturas. A evolução para estes novos modelos de organização e de relação interinstitucional, tendendo para sistemas públicos de contrato responder com eficiência às necessidades em cuidados de saúde. Cada vez mais falamos em eficiência, mas a eficiência tem limites. A eficiência é ter efetividade gastando o menor nível de recursos possível. Aumentar o nível de saúde da população. Queremos uma população cada vez mais saudável, com ganhos em saúde. Não só ganhamos a batalha da longevidade, mas não ganhamos ainda a batalha da qualidade de vida. A qualidade de vida acima dos 65 anos. E essa é algo que vamos ter muito que trabalhar nos próximos tempos. Respeitar sempre que possível as preferências dos cidadãos e atingir a maior eficiência no uso de recursos que são sempre escassos para aquilo que nós precisamos. E, de facto, também a questão da sustentabilidade está na ordem do dia. Nós temos que ter um Serviço Nacional de Saúde que os portugueses consigam pagar. E, portanto, temos que controlar o crescimento da despesa em saúde. O professor Adalberto, hoje de manhã, falou muito bem nisso, quanto é que se gastava em 2015 e quanto é que se gasta hoje. Os desafios do sistema de saúde e sobretudo, a contratualização que fazemos atualmente, temos que permitir que os objetivos definidos sejam alcançados sem sacrificar alguns dos princípios fundamentais do nosso SNS, que é o financiamento público, a universalidade no acesso e a equidade na distribuição dos seus resultados. Hoje também já falamos aqui sobre a questão da equidade de resultados e da equidade de processos. Portanto, há aqui um conjunto de desafios e de aspectos críticos. Vamos esperar que haja, eu não sou de facto um grande defensor das ULS, do modelo ULS, mas já que estamos no barco, vamos ter que, enfim, temos a expectativa que as coisas corram da melhor maneira possível e que nos próximos anos haja um aceleramento, que haja benchmarking, que as ULS aprendam umas com as outras, que as boas práticas possam ser disseminadas e, portanto, vamos esperar que tudo corra bem. A questão também foi falada aqui hoje nos municípios várias vezes. Ainda não está muito claro o que é que os municípios podem fazer pelas ULS e as ULS pelos municípios, no sentido de termos os cidadãos mais no centro do sistema. Mas a ideia será que os municípios possam ter uma voz cada vez mais ativa dentro das ULS. Mas veremos se assim será ou não. E vamos esperar que haja avaliação do desempenho das ULS e que ele seja colocado, enfim, transparentemente à disposição de todos. Para a contratualização é necessário conhecer alguns elementos, nomeadamente a legislação que saiu no final de 2023, o Decreto-Lei 102, que basicamente tem a ver com a criação destas unidades públicas empresariais, o Decreto-Lei 103 de 2023, que basicamente as unidades de saúde familiar estabelece as normas, e uma portaria também de 5 de dezembro do mesmo ano, que tem a ver com os modelos B e como é que as coisas se vão processar. Portanto, eu recomendava vivamente que olhassem para estes 3 diplomas, que são aqueles que considero mais importantes. Além disso, a ACSS tem feito, não é habitual ouvirmos grandes elogios à ACSS, mas devo neste momento dizer que a ACSS
em cada ano de contratualização, tem estabelecido estes 2 instrumentos estruturantes, os termos de referência e os termos de operacionalização, e que, de facto, criam as normas como vai decorrer a contratualização nesse ano. Portanto, temos aqui o de 2025, o de 24, tem, de facto, uma série de boas recomendações que vai permitir haver uniformidade nos procedimentos, vai permitir haver processos semelhantes e, portanto, poder haver comparabilidade entre as unidades. Uma boa contratualização deve ser participativa, os profissionais não se podem afastar e deixar isso para os gestores, orientada pelos resultados reais, baseada em dados fiáveis, flexível, centrada no cidadão. Os cuidados de saúde primários têm evoluído bastante ao longo destas últimas décadas, principalmente desde a reforma dos cuidados de saúde primários, que fez agora 20 anos este ano, e, portanto, há uma maior flexibilidade organizacional, equipas multidisciplinares. A contratualização tem vindo a ganhar importância como um instrumento de governação clínica e de melhoria contínua, que é aquilo que é efetivamente. E, portanto, temos um passado de contratualização de que nos podemos orgulhar, muito trabalho bem feito, e o objetivo é reforçar a qualidade assistencial, promover responsabilidade e garantir um uso adequado dos recursos disponíveis. É um instrumento central na reforma dos cuidados primários e devia ser um instrumento fundamental na reforma das ULS. Os objetivos: melhor acesso, maior qualidade e eficiência dos cuidados prestados à população, melhor gestão dos recursos disponíveis. São muito claros e é aquilo que pretendemos obter. Não vou perder aqui tempo. A contratualização contempla 3 instrumentos que são essenciais. A contratação de objetivos assistenciais, atividade que é contratada, para responder às necessidades da população, a forma de pagamento, medição do desempenho com incentivos e penalizações. Nos anos 90, muitos países, entre eles Portugal, deram início a processos de contratualização. No fim de contas, é uma evolução em relação aos anos 70 e 80, em que basicamente se criaram medidas para controle da despesa, e aqui estes instrumentos têm muito a ver com o fortalecimento da eficiência e da capacidade de resposta com qualidade aos utilizadores. Apostando no empreendedorismo social, no reforço da regulação, na competição pública, os incentivos orçamentais para aperfeiçoar o desempenho, fortalecer a gestão para reduzir a variabilidade de desempenho e orientar para o cliente. Esta questão de reduzir a variabilidade entre as ULS vai ser muito importante e vamos ter que estar muito atentos. Mecanismos similares, criar mecanismos que sejam similares ao do mercado. Quais são os objetivos estratégicos deste modelo de financiamento das ULS? Promover a continuidade e a qualidade dos cuidados, entre os vários níveis, não esquecer a área social e comunitária e a saúde mental, que por vezes temos tendência a esquecer e é um parente pobre do sistema. Alinhar incentivos para a eficiência e sustentabilidade, focar na prevenção e na gestão proativa da saúde, estimular a melhoria contínua e incentivar práticas inovadoras e disseminá-las, partilhar com outras ULS. Uma eventual falha na contratualização, se isto de facto não correr bem, vai haver menor autonomia para os cuidados de saúde primários, vai haver menos recursos para os cuidados de saúde primários, menos influência estratégica, menos qualidade, mais assimetrias, desmotivação das equipas e mais conflitos internos dentro das ULS, maior risco de hospitalização, sobrecarga e perda de foco nos cuidados preventivos. Portanto, todas as organizações que possam contribuir para que a contratualização seja um êxito é a melhor maneira de prevenirmos um cenário, enfim, que não será o mais favorável no futuro. Qual é o desafio do nosso sistema de saúde neste clima financeiro em que o Sr. Primeiro-Ministro pediu eficiência, anuncia reduções no orçamento da saúde? Basicamente, é mais importante que nunca que o SNS encontre novas formas de economizar recursos e reduzir o desperdício, mas sem comprometer a segurança dos doentes. É necessário um aumento da produtividade que permita ultrapassar os problemas de financiamento
que se têm vindo a registar, e também não é de agora, sejamos justos, mas é vital que se perceba que enquanto o SNS, o SNS vai precisar de encontrar novas formas de prestação de serviços que reduzam os custos, tem que simultaneamente encontrar formas de melhorar a qualidade. E, portanto, é uma tarefa extraordinariamente exigente e é nisto que as ULS têm a concentrar. O grande risco das ULS e da sua criação recente é as pessoas estarem a olhar muito mais para o seu umbigo e para o seu interior do que para aquilo que é importante, que é os cuidados prestados aos doentes. Muito obrigado. Muito obrigada. Acho que agora, vendo um bocadinho assim o passo em que estamos, vamos passar para a inovação e integração de cuidados nos cuidados de saúde primários e apresento a nossa colega a doutora Catarina Matias, que é médica de família e assistente graduada na USF Coimbra Centro, na ULS de Coimbra, e é assistente convidada da MGF na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra e também secretária-geral da UEMO. Olá, muito boa tarde a todos. Para mim é sempre um prazer e um privilégio, principalmente ocupar este lugar de contribuir de alguma forma para a discussão e muito mais quando envolve a medicina geral e familiar. Por isso, uma vez disse num evento que tinha todo o meu conflito de interesses era ser médica de família. E aquilo que me foi respondido pelos participantes foi que não seria nenhum conflito, porque estaria mesmo a falar pela medicina geral e familiar. Tem sido também um prazer, nos últimos dias participei como facilitadora de curso EURACT. Estes cursos também costumam ser muito participados e é muito bom ter não só médicos de família, mas também médicos hospitalares nesta discussão, nesta abordagem da formação, como na formação de internos e de estudantes, na formação pré e pós-graduada. E não é meu hábito, digamos, falar com suporte. No entanto, fizemos na UEMO e juntamente com a equipa da presidência, mas também com as delegações, e eu não queria falhar à contribuição dos meus colegas, portanto, se me permitem, desta vez, mas só desta vez, vou usar aqui um suporte de papel. Hoje eu falo-vos não apenas como médica de família, mas como alguém que acredita profundamente que os cuidados de saúde primários são a prova de fogo da maturidade da democracia de um país. Onde os cuidados de saúde primários falham, falha a justiça, falha a equidade, falha o próprio sistema. Começo de forma clara e direta. O estado dos cuidados de saúde primários não é uma questão técnica, é uma questão política e é uma questão moral. Quando me foi pedido para abordar este tema da inovação e da integração de cuidados, considerei um grande desafio e uma grande responsabilidade, mas nada a que um médico de família não consiga responder, já que os aspectos que vou abordar fazem parte do nosso dia-a-dia. A nível local, no exercício clínico dos centros de saúde, também a nível mais abrangente, no cuidado com a realidade europeia de medicina geral e familiar, que tenho o privilégio de participar na União Europeia de Médicos de Família. Oportunidade essa que também me foi dada pela Ordem dos Médicos. O primeiro exercício que se impunha era abordar o tema da inovação e fomos procurar nas várias plataformas digitais o que é que se entendia por isto, e passo a citar. Era o foco na adaptação inteligente a novos desafios, criando sentido através da transformação das práticas. Portanto, aqui temos alguma gestão, alguma articulação de forma inteligente, mas também que faça sentido, não só para os decisores, mas também para quem vai efetivar estas mesmas decisões. No contexto específico dos cuidados de saúde primários, não podemos deixar de priorizar aspectos como a humanização e a melhoria do acesso, também a reorganização de equipas e papéis e a integração de novos modelos de cuidados, bem como o uso de tecnologia que amplia a prática clínica, sempre integrados numa cultura de aprendizagem contínua e liderança distribuída. No que diz respeito à integração de cuidados, o objetivo principal dos cuidados de saúde primários, e atrevo-me a dizer que dos cuidados clínicos, será a criação de um sistema mais coordenado, mais eficiente, humanizado e centrado na pessoa. Atenção que aqui muitas vezes se ouve centrado no paciente. Eu prefiro usar a expressão pessoa, com P grande,
porque temos sempre a dualidade entre o paciente e o profissional que está ali. E, tal como Mary McCarthy, que é inspiradora na União Europeia de Médicos de Família, diz, temos que ter médicos felizes, pacientes felizes, e assim também vamos influenciar os governos e tentar torná-los também mais felizes. Esta primeira abordagem não foi feita de ânimo leve, porque é cada vez mais suportada por fontes nacionais e internacionais. Muitas vezes somos acusados de dizer ou de falar pela nossa opinião, mas existe já evidência, existem estudos, e em muitos deles e em muitas dessas abordagens, Portugal participou ativamente. Um dos exemplos é o estudo Paris, da OCDE, que é um alerta poderoso. Temos como resultado em Portugal que 86% das pessoas com 2 ou mais doenças crónicas são tratadas em unidades de cuidados de saúde primários, onde recebem consultas de mais de 15 minutos, e atrevo-me a dizer que isto é um luxo a nível da realidade europeia. Nós temos desde 5 minutos por consulta aqui nos cuidados de saúde primários, aqui nos nossos vizinhos espanhóis, e este tempo pode variar até 12, 20 ou até 35 ou 40, como temos o exemplo da Noruega e também da Dinamarca. Cerca de metade das pessoas, também de acordo com este estudo, com doenças crónicas em Portugal, refere que a coordenação de cuidados é boa e confia no sistema de saúde. Estamos a falar de pacientes portugueses, da voz de pacientes portugueses. No entanto, Portugal está abaixo da média da OCDE na coordenação dos cuidados e dos indicadores de saúde mental de doentes crónicos. Isto não é um detalhe, é um sintoma profundo de que os cuidados de saúde primários não têm os recursos, nem o tempo, nem a estrutura para garantir a continuidade e a integração de cuidados que as famílias precisam. Um outro estudo que fez, em que a UEM participou ativamente na divulgação, foi o estudo Mental Health of Nurses and Doctors, que foi divulgado agora no dia 10 de outubro, e abordou o estado de saúde mental de médicos e enfermeiros de 29 países europeus e tem resultados alarmantes. 1 em cada 3 médicos e enfermeiros sofreu violência ou ameaças no último ano. 1 em cada 10 considerou que estaria melhor morto. Calma, não estou aqui a tentar ser alarmista. Estou a tentar ver na adversidade a oportunidade. E como é que podemos falar então de inovação, de integração, de qualidade, se não estamos a proteger quem está na linha da frente do cuidado? Também, por outro lado, temos evidência já publicada que fala dos cuidados de saúde primários. Este estudo norueguês é um exemplo e demonstra que a continuidade com o mesmo médico reduz a mortalidade, reduz os internamentos e reduz as urgências. Eu utilizei a palavra reduz 3 vezes, porque queria salientar este facto. Ou seja, a relação longitudinal é um fator protetor. Atenção, isto não é uma opinião, é ciência. E em Portugal? Sabemos bem os números, 14,2% da população continua sem médico de família, na área metropolitana de Lisboa esse valor sobe para 28%, não são estatísticas, são pessoas reais, com doenças reais, com necessidades reais e que estão neste momento num limbo organizacional. No entanto, temos potencial. Não temos um cenário negro, porque temos equipas dedicadas, temos OSFs maduras e temos capacidades digitais que podem transformar o sistema. Isto se forem utilizadas com a tal inteligência que as plataformas digitais nos falavam relativamente à integração e à inovação. Inovar não é encher os cuidados de saúde primários de gadgets. É libertar tempo clínico, é garantir interoperabilidade, é reforçar equipas, é integrar saúde mental, cuidados sociais e cuidados contínuos. É desenhar sistemas à volta da pessoa. Não podia deixar de falar do reconhecimento da especialidade pela Diretiva Europeia, da especialidade de Medicina Geral e Familiar, já que a União Europeia de Médicos de Família está fortemente envolvida neste aspecto. E há uma peça estrutural, esta é uma peça estrutural que devia ser resolvida. E porquê? Porque acreditamos que sem o reconhecimento formal estamos a dizer à Europa que a especialidade que gera 90% dos problemas de saúde da população é, afinal, imagine-se, opcional. Não é. A MGF é essencial, é núcleo e é fundacional. Terminando, já vai longo, mas penso que estou a respeitar o tempo, organizámos algumas recomendações.
porque não quisemos apresentar apenas as dificuldades ao estado atual. Quisemos, e fundamentalmente é esse o objetivo, apresentar algumas soluções, ou pelo menos sugestões de solução. E as recomendações ou as sugestões que deixo são estas e que recolhemos. O reconhecimento da especialidade de medicina geral e familiar pela Diretiva Europeia, a estabilização das carreiras e fim da precariedade, o financiamento orientado para resultados reais e não para questões mais burocráticas, indicadores de resultados reais mais do que indicadores de processos, a interoperabilidade total dos sistemas de informação, equipas multiprofissionais completas em todas as unidades, que ainda são uma dificuldade, a monitorização pública dos indicadores PERIS e testar programas de inovação com expansão rápida daqueles que podem funcionar. Por último, gostávamos de deixar aqui esta mensagem. Os cuidados de saúde primários não são um custo, mas uma promessa. Uma promessa de um país que cuida dos seus cidadãos com respeito, continuidade e humanismo. A inovação sem humanismo é vazia, o humanismo sem inovação fica aquém. Portanto, chegamos à conclusão que precisamos de ambos. Os cuidados de saúde primários não são um pilar esquecido do sistema, mas, permitam-me, já que tenho este viés, são o seu coração. E um país que cuida do seu coração, cuida do seu futuro. Muito obrigada. Muito obrigada, Catarina, e acho que fizemos aqui um esforço para cumprir os tempos, para também deixar algum espaço para que possam colocar questões, ser comentários também, por isso também esperamos agora um pouco pela vossa voz. Alguém quer... Ali? Obrigada. Olá. Esta pergunta também fazia sentido de manhã, mas não tive oportunidade, vai agora, para o colega da PMCG e para o Dr. Prisco. A OLS de Matosinhos é do século passado, mas mesmo neste momento está com problemas, não é? E está com imensos problemas, por vários motivos, como qualquer OLS, porque eu também não acho que tenha sido a melhor medida, porque as OLS foram formadas ou foram fundamentadas em documentos antigos, em documentos e um artigo da Universidade Nova, que na realidade se baseia em artigos muito antigos, que não houve nenhum estudo para se poder formar o LS como deveria ser, em que houvesse integridade de cuidados. E mais grave é que na realidade disseram que tínhamos que esperar, não temos que esperar, há relatórios, tanto que eu saiba da PMCG, que é o Reavalia, e há um relatório também da Comissão Técnica Independente, CIT, que por acaso e curiosamente não integra grandes números de médicos de família, que eu acho uma pena, porque nós somos uma maioria nas ULS quando estamos a trabalhar, e na maior parte das ULS, eu estou a falar do Porto, São João, Penafiel, tem imensas USFs, Penafiel naquela zona que pertence ao hospital, que não é um hospital universitário, deve ter pelo menos para aí 50 unidades de saúde familiar, portanto somos muitos, e eu sou do Porto, ULS São João. De qualquer maneira, eu acho que na realidade o que está a faltar, primeiro foi tudo feito num joelho, mas depois o que está a faltar na realidade é a avaliação. E sendo que as avaliações não estão a ser positivas, eu gostava que me explicassem como é que continuamos com uma possível integração de cuidados que seria uma mais-valia para o utente, se na realidade os resultados não são positivos. E outra coisa também, eu não vejo, mesmo nos inquéritos que são feitos aos utentes, porque os utentes, por muito que se fale de literacia em saúde, a literacia em saúde aos utentes é dada por nós, e é muito feita por nós, e eu faço, os meus colegas fazem. E depois custa-me que haja um inquérito para os utentes. E quando eu questiono a OLS, porque é que no inquérito não há questões sobre a OLS? Não, a resposta é não. Não percebo qual é o medo, porque na realidade os tempos de espera são maiores, porque na realidade os utentes não estão satisfeitos, porque na realidade não há essa integração de cuidados. E quando falamos de documentos de referenciação, só para terem uma ideia, na OLS São João recebemos agora 50 documentos para avaliarmos nos cuidados de saúde primários, que nos deram o tempo para ontem, mas que eu obviamente contestei e será para o fim de janeiro, para reavaliarmos, só para terem uma pequena ideia. As coisas são tão absurdas que eu não vou dar pormenores, mas nem sequer cabem, os colegas nem percebem, que o número de palavras, de caracteres que podemos pôr na referenciação não cabe metade do que eles querem que se ponha lá e que nós temos, e que eles podem consultar os processos no RSE, como sabem. Portanto, eu gostava que me explicassem se o sistema não foi avaliado como não funcionante,
Se não há alterações e ninguém se senta à mesa para alterar, que era uma coisa que todos nós gostávamos que acontecesse, como é que continuamos numa coisa que não funciona? Portanto, a culpa também, se calhar, é nossa de não batermos o pé. Obrigada. Bem, obrigado pelo comentário. Eu, para além do que disse a Catarina, tenho um óbvio conflito de interesses, porque eu fui diretor clínico do meu OLS até há 15 dias atrás. Relativamente à questão da evidência que existe para as OLS, a resposta é um NIN, não é? Nós não temos evidência nem a favor nem contra. Deixa-me evidência... só dizer-lhe uma coisa, Sim. já que foi diretor. Tenho pena de uma determinada coisa, é que o hospital, a estrutura, é tão musculada que o número de colegas, ou que pode fazer um colega da MGF, os cuidados de saúde primária, é muito pouco, contra uma situação a nível diretivo, estou a falar da direção, tão musculada, é complicado. Eu aí posso lhe dar uma opinião muito pessoal, mas, enfim, eu não sei... Nós aí podemos ter bons e maus exemplos. Não, o facto de termos médicos de família a presidir a OLS não é garantia de melhores resultados, portanto não tenho a certeza que seja só esse equilíbrio de forças. Mas quanto às evidências, o que nós temos é um NIN, como eu estava a dizer. Nós temos um estudo da Entidade Reguladora da Saúde de 2015, se eu não me engano, que é um NIN. Depois temos uma revisão sistemática feita por colegas da Escola Nacional de Saúde Pública, que foi publicada na revista da Administração Hospitalar, que também tem vários estudos lá pelo meio, tem uns para um lado e tem outros para o outro, e depois, efetivamente, a APMGF, através do Grupo de Estudos de Gestão em Saúde, fez o Avalia OLS e fez o Reavalia. O Avalia é feito em 2023 e é feito com os receios, digamos assim, do que poderia acontecer com esta generalização do modelo OLS. Em 2024 há o Reavalia e a evolução dos resultados não é positiva de 2023 para 2024. Aliás, é muito negativa nas áreas que foram estudadas, desde gestão de recursos humanos, autonomia das equipas, integração de cuidados, acesso dos utentes, por aí fora. Não fizemos em 2025 o Reavalia, acho eu, o António e a Diolinda estão ali, sabem dizer melhor do que eu, mas na realidade, se formos olhar, por exemplo, para o momento atual da USFAN, o que nos mostra esse momento atual é que há ali uma evolução positiva na satisfação das equipas das USFs e parece haver ali alguma coisa. Se isso é suficiente ou não, não sei. Mas também há uma coisa que eu digo, e eu disse isso, se calhar não de forma tão aprofundada na apresentação. Nós não podemos andar a mudar constantemente tudo. E se agora, hoje tivemos a notícia de que estamos a pensar em ter uma figura qualquer regional ligada às CCDRs. Ou seja, basicamente, sendo muito direto, digam-me que vamos ressuscitar a ARS sem as ressuscitar na realidade. E nós não podemos andar a fazer isto. Nós não podemos andar constantemente a virar para a esquerda e para a direita. Nós não podemos ter, como tivemos 6 ministros em 10 anos e de cada vez que entra um ministro novo temos uma política diferente. Não podemos ter 3 diretores executivos em 2 ou 3 anos e de cada vez que muda a direção executiva temos poderes diferentes. Não podemos ter conselhos de administração a mudar conforme muda o ciclo político e de acordo com os cartões partidários. Também se falou hoje disso aqui de manhã. Nós temos que ter alguma direção. E percebendo que o modelo pode não ser perfeito, tal como não é o modelo da reforma, tal como não são outros modelos que existem lá fora, nós temos que apostar em alguma coisa e seguir esse caminho e ir acompanhando, ir avaliando. Falta-nos isso. Nós não somos capazes de acompanhar. Não o fizemos durante muitos anos da forma de vida. Hoje em dia, se calhar, fazemos ainda menos. E nas ULS realmente não há acompanhamento. As ULS têm um paradoxo muito curioso. E hoje de manhã o Dr. Xavier Barreto falava disso. Eu acho que a apresentação dele foi absolutamente extraordinária. Nós temos ali um paradoxo muito engraçado. É que falta autonomia para as ULS fazerem algumas coisas. Mesmo que ouçam os seus profissionais, há coisas que não conseguem fazer, direto. E depois para outras já têm toda a autonomia possível e imaginária. Ou seja, se for possível fazer um disparate é permitido, se for para fazer uma coisa muito certa, se calhar não a conseguimos fazer. E eu, mais do que andar aqui a mudar o modelo todo novamente e andarmos aqui a correr atrás de outra coisa qualquer, que também não sei bem o que seria, se calhar temos que pensar em recuperar algumas coisas que já tivemos boas, a ideia dos centros de saúde, que estava aqui a falar com a doutora Paula, e que não obriga a acabar com o SFs e os CSPs, não é isso, e acompanhar estas ULS, e não as deixar perdidas, e não as deixar em roda livre. Também falava disto hoje de manhã com o Dr. João Rodrigues. Deixarmos em roda livre todo este sistema tem consequências muito graves, torna as equipas desacompanhadas e, sobretudo, vai criar uma sensação tão grande de insegurança nos profissionais que eles vão olhar para tudo isto e pensar, se calhar não é isto que eu quero. E nos utentes também. Mas quando falamos aqui de afirmar a MGF como pilar de todo o sistema de saúde, nós só vamos afirmar se tivermos médicos de família. Não há volta a dar. E eu volto a insistir, nós temos os colegas a escolher nestes dias e os colegas não estão a escolher a MGF.
Aliás, não estão a escolher nada. E isso é que nos devia começar a preocupar logo aqui, logo à partida. É porque nós... E nós ouvimos isto de algumas pessoas que nos diziam: não se preocupe, isto vai-se resolver sozinho. Vai-se resolver sozinho, vamos deixar de ter reformas de médicos de família, vamos começar a formar muita gente. Não se resolve sozinho. Também concordo que nós, individualmente, enquanto profissionais, temos um papel nisto, temos que ser exigentes. Temos que ser exigentes em todo o lado. Na nossa USF, como coordenadores, como médicos, nos conselhos técnicos, nos grupos de trabalho e como diretores clínicos já agora. No ano 2000, em 1999, eu era diretor do Instituto da Qualidade em Saúde e foi pedido uma experiência que queria-se melhorar a gestão dos hospitais. E então a ministra da altura pediu serem feitos 3 estudos comparativos de 3 modelos de gestão hospitalar diferentes. Um deles era a OLS, portanto, Gestão Conjunta de Cuidados Primários e Hospital. O outro era a gestão pública, a gestão privada de um hospital público, que era o Amadora Sintra, gerido por um grupo privado, e o terceiro era aqui a Feira, que tinha, enfim, liberdade de poder fazer essa gestão de uma maneira mais... Estas 3 experiências foram feitas, mas acabaram na gaveta de um ministro qualquer e nunca se conseguiu saber o resultado. Mas por essa altura, lembro-me de ler, nos Estados Unidos, no ano 2000, não havia congresso nenhum onde não se falasse da gestão integrada de centros de saúde e hospitais. E parecia uma ideia excelente e razoável, que melhoraria a eficiência e iria permitir... Portanto, a ideia conceptualmente era uma ideia muito interessante e atrativa. Simplesmente os americanos no sistema de saúde não são grande coisa, mas há uma coisa em que eles são muito bons, é saber se perdem ou ganham dinheiro e se a experiência resulta ou não resulta. E em menos de um ano... enfim, entenderam que era um fiasco verdadeiramente monumental. E porquê? Porque os médicos de família, numa entidade hospitalar, geridos em conjunto, portavam-se como médicos hospitalares. Portanto, receitavam mais, referenciavam mais. Como é que eu tenho cara de dizer ao doente, vê um hospital que é um shopping center de médicos, com luz a acender e a apagar, um atrativo fenomenal, que eu posso ir lá e vejo todos os meus problemas resolvidos. Tenho lá todas as especialidades, todos os exames complementares de diagnóstico, tenho tudo. Como é que eu vou dizer, não, aquilo é de facto muito bonito, mas você não pode ir para lá? E, portanto, a quantidade de gente, e como já foi aqui dito nesta mesa, a maneira mais eficiente, com mais qualidade de prestar cuidados de saúde a uma população é pelos cuidados primários. Se os cuidados primários se transformam em cuidados hospitalares, está tudo estragado. E, portanto, é só para lhe dizer que a ideia, teoricamente e conceitualmente, é uma ideia atrativa. Aliás, ninguém põe em causa a integração de cuidados. A gestão conjunta das duas é que pode trazer problemas, não é de facto a integração. A integração é completamente pacífica, não há ninguém no seu perfeito juízo que não ache que tem que haver integração de cuidados, seja lá de maneira for, mas os centros de saúde e os hospitais, os cuidados continuados, têm que trabalhar em conjunto, têm que partilhar recursos, têm sistemas de informação, guidelines conjuntas, enfim, há um conjunto de coisas que têm que fazer sem serem geridos os dois pela mesma entidade. Esse aí é que acho que é o grande problema. Certo, obrigado. Está ali uma pergunta ao fundo, vamos para a última pergunta, porque já estamos mesmo a queimar o tempo. A minha pergunta... para trás, por favor. A minha pergunta... Já... Não está. Estão a tentar detectar qual é esse micro. Vamos levar outro. Obrigado pela excelente mesa. A minha pergunta é uma pergunta conjunta. Eu sou reumatologista e eu acho que uma das formas de nós abordarmos um sistema integrado é um bocadinho como o privado tem feito. Só que o privado faz numa lógica de aumentar lucro e aumentar aquilo que é o seu income e poderia perfeitamente ser gerido de outra maneira. Eu trabalho numa clínica de um dos grupos privados e tenho 7 ou 8 médicos de família ao lado, tenho raio-x e tenho análises. Eu, enquanto reumatologista, mas se calhar um endocrinologista, um neurologista,
podem sair do hospital. O hospital não são paredes fechadas que, se a gente sai, deixamos de ser especialistas. E eu acho que às vezes é repensar a forma como nós interagimos enquanto médicos e o hospital servir claramente para os atos de mais valor, que por parte do privado é para ganhar mais dinheiro, no nosso caso seria para poupar mais dinheiro. E acho que se calhar repensar o sistema numa lógica de eu não me importaria nada de trabalhar 2 tardes ou 3, como há boas experiências em diversas áreas do país, mas estas experiências depois não são replicadas. E quando nós estamos com um sistema claramente envelhecido, se calhar temos que começar a pensar na gestão de doenças crónicas em proximidade, mas partilhado entre a MGF e diversas especialidades, não com uma distância de não sei quantos quilómetros. Era um bocadinho essa a reflexão que eu gostava de... É isso mesmo o caminho que temos que fazer, e aquela pirâmide de doença, de estratificação do risco, ajuda-nos a orientar. E não precisamos de fazer tudo a todos. Por exemplo, os doentes do vértice da pirâmide, que são os doentes de maior gravidade e complexidade, são os casos que temos que trabalhar em conjunto. E às vezes, em modelos do LS, querem fazer consultorias, querem fazer os critérios de referenciação, portanto, querem tudo a todos, como se nós não tivéssemos consulta. E, portanto, faz todo o sentido, situações de maior gravidade e complexidade, podermos discutir casos, e isso faz todo o sentido o que nos diz, mas se calhar são 5% dos doentes que precisam deste tipo de cuidados, mas são essenciais, porque é a única forma de darmos resposta a doentes complexos. Obrigado, muito obrigada a todos pela discussão que aqui foi gerada. Esperamos que os cuidados de saúde primários continuem a ser mesmo, verdadeiramente, a base do sistema de saúde. E vamos passar então para a próxima. Liliana, passamos-te a palavra.